Jesus, senta só o teu corpo, deixa o teu espírito adorando ao Senhor Jesus, tá bom? Essa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí. Então pega a tua Bíblia no nome de Jesus. Aleluia, Deus, glória a Deus. Aleluia. Pega a tua Bíblia, abre ela no último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse 21. Nós vamos ler a partir do versículo 1 em diante. Apocalipse, capítulo de número 21, a partir do versículo 1 em diante. Aleluia. Quem achou, diga amém para Jesus. Vamos ler? Olha só o que diz. Diz assim, versículo 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já se passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Glória a Deus. Você tem Bíblia? Levanta ela nessa posição assim, ó. Você não tem? Levanta a tua mão, mas repita assim, fala assim: Senhor Jesus, Espírito Santo, fala comigo essa noite, em nome de Jesus. Diga amém para Jesus. Você pode dar um aplauso para Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu quero trazer essa palavra para a tua vida aqui essa noite, em nome de Jesus. Aqui dentro de Apocalipse, capítulo 21, versículo aí 1 em diante. Eu sempre entendi uma coisa em relação a Deus, que os planos de Deus, eles sempre são planos bons. Sabia disso? Os planos de Deus, eles são bons. É tanto que quando a Bíblia ela vai falar sobre a vontade de Deus, a Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E sempre eu entendi que todo aquele que anda no centro da vontade de Deus tem uma vida abençoada. Só não tem vida abençoada, sabe quem? Aqueles que decidem sair do centro da vontade de Deus, sair dos caminhos do Senhor. Toda vez que eu decido andar pelos meus próprios caminhos, eu tenho que assumir na minha vida as penalidades. Por quê? Porque eu me coloquei em risco e em perigo quando eu quis sair dos caminhos que Deus ele preparou para eu andar. Mas quando eu olho na Bíblia, eu entendo que todos os caminhos do Senhor, eles são caminhos bons. Não existe um caminho ruim da parte de Deus. Pastor, não existe? Não existe. Da parte do diabo já é diferente. Os planos do diabo para a vida do ser humano sempre vão ser planos de morte. Os planos do diabo sempre vai ser planos de destruição, tá bom? Até mesmo porque o diabo, ele é o nosso inimigo. E o inimigo, ele quer sempre matar
aquilo que ele pensa que é a sua presa, tá bom? É tanto que uma das atribuições do diabo na Bíblia é que ele é, por exemplo, ele é salteador. Pastor, salteador, ladrão, em outras palavras. Existe um texto no livro de João, onde a Bíblia fala assim que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E a realidade é que não existe uma essência no diabo boa. Todas as vezes que ele tem contato com o ser humano, é porque ele quer acabar, tá bom, com a vida do ser humano. Se alguém pensar assim, pastor, o diabo ele ajuda alguma pessoa? Não. Mas você pode já ter ouvido algumas pessoas falarem assim, rapaz, eu conheço, já ouvi falar de fulana de tal, que um dia fez um pacto com o diabo e ela prosperou e tem muito dinheiro hoje. Ou você pode ter ouvido também algum dia alguém falar assim, rapaz, eu fui dentro de um terreiro, né, de Umbanda, e eu tinha uma enfermidade, aí eu fui lá e eu fui curada da enfermidade. Eu quero que você entenda uma coisa aqui sobre o trabalhar do diabo. Por mais que às vezes eu sei disso, que o diabo ele sempre maqueia, né, a sua atuação. É tanto que a Bíblia, quando ela fala sobre o trabalhar do diabo, ela fala que o diabo ele é tão astuto, ele é tão esperto, que para enganar os eleitos de Deus, tá bom? Ele se transforma até mesmo em anjo de luz. Ele se transforma em anjo de luz. Então eu entendo, tá bom? Eu quero que você entenda também aqui essa noite, primeiro nesse início, que o diabo na vida do homem, ele nunca vem para fazer bem. Por mais que às vezes ele maqueie uma situação e aquilo pareça até mesmo bom, mas na realidade aquilo é pecado e vai levar a pessoa para o inferno, tá bom? Desliga lá, Ney, por favor. Vai levar para o inferno. Então eu quero que vocês aqui entendam esse princípio, pastor. O diabo, ele nunca quer o bem para o ser humano, não, de forma nenhuma, tá bom? Desde lá do princípio, o diabo ele luta para atrapalhar os planos de Deus na vida do homem. Pastor, desde lá do início, o diabo ele luta para atrapalhar os planos de Deus na vida do homem. Entenda uma coisa essa noite. Deus ele tem planos para a tua vida, planos muito poderosos. Se você soubesse aonde Deus ele quer que você chegue, eu tenho certeza que você jamais abandonaria o teu Deus. Sabe por quê? Porque você ia descobrir que os planos de Deus para a tua vida são planos muito bons. Você ia descobrir que os planos de Deus para você são planos excelentes. Você ia descobrir que Deus ele quer que você tenha dias muito felizes na face da terra. Você ia descobrir isso. E pelo fato de você saber isso, eu tenho certeza que seria sim uma forma de você permanecer na caminhada cristã. Mas eu quero que você entenda uma coisa essa noite. O diabo, que é o nosso inimigo, ele sempre vai querer atrapalhar os planos de Deus. Pastor, o diabo vai sempre querer atrapalhar os planos de Deus? Vai, essa é a verdade. Sempre ele vai querer fazer com que você saia do centro da vontade de Deus. E eu quero que você entenda uma coisa essa noite. Os planos de Deus, ele só cumpre no centro da vontade dele. É quando o homem decide andar aonde Jesus mandou andar. Quando o diabo consegue te tirar do centro da vontade de Deus, ele consegue fazer com que os planos de Deus não se cumpram na tua vida. E é isso que ele quer fazer. E a verdade é que é isso que todos os dias ele luta para fazer. Te tirar do centro da vontade de Deus, para que Deus não possa cumprir os planos e as promessas dele na tua vida. Se eu volto, por exemplo,
Lá no livro de Gênesis, lá na criação do homem, que é o Adão, você conhece a história. A Bíblia fala que Deus, ele criou o homem, e o homem não foi criado como a terra, o céu, o sol, a luz, não. As coisas que existem hoje no planeta, a Bíblia, lá no livro de Gênesis, lá no livro da criação, fala que elas foram criadas pelo poder da palavra. O Senhor um dia falou: haja luz, e houve luz. O Senhor deu uma ordem: olha, que a terra possa submergir, tá, entre as águas, e a terra veio, e as águas teve que se separar. Haja animais, haja peixes agora nas águas. Todas as outras coisas foram criadas pelo poder da palavra. Agora o ser humano, que é eu e que é você, eu quero que você entenda aqui essa noite, já foi diferente. Você conhece essa história. Mas a criação do ser humano, Deus, ele não fez pelo poder da palavra. Mas a Bíblia fala agora que Deus, ele faz o homem, a Bíblia fala do pó da terra. Mas Deus agora, ele apenas não fala, mas agora ele começa a tocar, a fazer, tá bom? E a Bíblia, ela fala que o homem, ele é feito à imagem e semelhança do próprio Deus. Então eu posso entender uma coisa, que nós, seres humanos, nós somos a obra-prima da criação de Deus. Aquilo que existe de mais excelente que Deus, ele criou no ser humano, sabe quem foi? Criou na face da terra, sabe quem foi? Foi o ser humano. Foi aquilo, o que é mais valioso hoje pela Bíblia Sagrada. Não são objetos, não é carros, não é motos. Não. Pela Bíblia Sagrada, aquilo que tem mais valor na terra é o ser humano, que é a nossa alma. Tanto que a Bíblia, quando vai dar valor para a alma, fala que ela vale mais do que o mundo todo. Então entenda uma coisa aqui essa noite, no nome do Senhor Jesus. Você é a obra-prima da criação de Deus. E agora, se você volta lá no livro de Gênesis, você vai entender uma coisa. Os planos de Deus para o homem sempre foram planos bons. Porque até mesmo a Bíblia fala que quando Deus criou Adão, tá bom? Você conhece? Soprou na narina de Adão, e Adão agora se tornou alma vivente. Sabe o que Deus ele fez para o homem? Sabe o que Deus fez para o homem? Um jardim. É o jardim que a Bíblia fala que foi plantado em um lugar chamado Éden. Pastor, um jardim que foi plantado lá no Éden? Só para questão também de informação e ensinamento, o nome do jardim aonde Deus colocou Adão não é Éden, tá bom? Éden é o lugar onde Deus plantou o jardim. O jardim não tem nem nome, é jardim, só que o lugar é lá no Éden, tá? E Deus, ele fez um jardim lá no Éden. E agora eu quero que você entenda uma coisa. Tu acha que Deus, ele faria alguma coisa feia? Com certeza não. Tu acha que Deus, ele faria alguma coisa inacabada? Não. Vamos viajar aqui um pouquinho? Será que tu consegue assim viajar para você, pelo menos entrar alguma imagem na tua cabeça aí, como que era o jardim lá no Éden? Se começa a imaginar, eu quero que você entenda, tudo era perfeito naquele jardim. Não existia nenhuma imperfeição lá dentro daquele jardim. Tá bom? Tenta agora, eu sei que, por mais que tenha alguém aqui com QI avançado, nós não conseguimos chegar ao nível de imaginar tamanha beleza que era aquele jardim, essa é a verdade, nós não conseguimos. Mas eu quero que você entenda uma coisa, era coisa boa, era coisa excelente o que Deus fez para que Adão pudesse ali morar e habitar. Sabe por quê? Porque Deus, ele sempre faz coisas boas e excelentes para o ser humano. Eu quero que você entenda uma coisa.
O Adão, ele serve para nos ensinar que o plano que Deus tinha na vida dele, tá bom? Ele tinha também na vida de toda a raça. Eu quero que você entenda uma coisa. O Adão, ele é o primeiro representante da raça humana. Você sabia disso? É tanto que pela Bíblia Sagrada, o pecado vem lá de Adão. Por quê? Porque o Adão desobedeceu a Deus e agora dele toda a raça humana, tá bom? Se contaminou com o pecado. Mas se Adão, começa agora a imaginar, se Adão não tivesse pecado, vamos aqui viajar, sabe como é que seria? Toda a raça humana seria abençoada por Adão e Eva lá dentro daquele jardim. Você consegue agora imaginar o plano de Deus? Olha só, Deus, ele preparou um jardim, mas quando ele colocou aquele jardim e deu para Adão, pode ter certeza, no coração de Deus era isso que ele estava pensando: olha, eu dou o melhor para os meus filhos, eu dou o melhor para a minha matéria-prima, para a obra da minha criação, eu dou o melhor, tá bom? E se Adão não tivesse pecado, nós, essa é a realidade, nós iríamos viver as excelências, as belezas do jardim no Éden. Sabia disso? Nós iríamos viver. Mas sabe quem apareceu na cena? O diabo. E você conhece a história. O diabo, ele conseguiu enganar Eva. O diabo, ele conseguiu fazer com que Adão e Eva desobedecessem a Deus. Porque o pecado que Adão e Eva eles cometeram no jardim do Éden não foi o pecado, por exemplo, de comer um fruto. Não foi isso. Mas eles praticaram o pecado da desobediência. É tanto que a Bíblia fala que Deus deu uma ordem para eles. Falou: Adão, tá bom? Está aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui está a árvore da vida. Você pode até comer da árvore da vida, mas jamais toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. E você conhece a história. O diabo apareceu na cena e conseguiu agora, sabe o que ele conseguiu fazer? Tirar Adão e Eva do centro da vontade de Deus. Ele tirou. O pecado que Adão e Eva praticaram no jardim do Éden, que foi o pecado, de desobediência diante de Deus, teve uma consequência. Qual foi a consequência, pastor? Eles foram expulsos daquele lugar lindo, perfeito, aquele lugar que é incomparável à questão de beleza, e eles foram expulsos e não puderam mais voltar para lá. E pela Bíblia Sagrada, entenda aqui uma coisa essa noite: as consequências do pecado de Adão sobrou para um monte de gente, essa é a verdade. Sobrou para o homem, sobrou para a mulher, sobrou para a serpente, sobrou até para a terra. Sobrou para todo mundo a consequência daquele pecado. Mas eu quero te mostrar uma coisa essa noite, no nome de Jesus. Sabia que os planos de Deus, eles nunca podem ser frustrados, desde que haja um arrependimento por parte da pessoa. Pastor, eles não podem ser frustrados, não. E até mesmo, eu quero que você entenda uma coisa essa noite. A Bíblia tem um versículo que ela fala assim: o homem pode fazer os seus planos, mas a resposta final ela vem do Senhor. E eu entendo uma coisa também sobre Deus. Eu entendo uma coisa: sempre os planos de Deus eles vão ser maiores do que o nosso. Em outras palavras, às vezes você deseja, viver ali uma vida boa, confortável, estabilizado financeiramente, ter uma família, sei lá. Você tem alguns planos às vezes assim, alguns sonhos um pouco pequenos. Se eu te falasse que os sonhos de Deus eles sempre vão ser maiores do que os teus sonhos. Sério, pastor? Sério.
sempre vai ser maior. E se eu te dissesse que Deus, Ele sempre tem algo maior para o ser humano, e se eu te dissesse aqui essa noite, que o diabo, ele tenta de todas as formas atrapalhar o plano de Deus, tá bom? Todas as formas. Em alguns casos ele consegue, em outros casos ele não consegue, tá? E nos casos que ele não consegue, essa é a verdade, se cumpre planos maiores, melhores daqueles que eram lá no início. Sério, pastor? Sério. Pastor, onde é que o Senhor quer chegar, pastor, essa noite? Eu quero que você entenda que o plano original de Deus, ele não foi frustrado, que foi o plano de colocar o homem em um lugar bom e excelente, e aonde Deus, ele tenha todos os dias contato, intimidade com o homem. Pastor, mas o Adão não foi expulso do jardim do Éden? E o Senhor está falando, se ele não fosse expulso, nós poderíamos aí desfrutar também do jardim, mas porque ele foi expulso, pastor? Entenda uma coisa, o diabo, às vezes, ele pensa que pode atrapalhar algum trabalhar de Deus. Eu fico, às vezes, viajando, por exemplo, em Jesus, cumprindo o propósito dele na terra de morrer na cruz. E às vezes eu fico viajando, vendo o diabo usando os personagens que aparecem na Bíblia para levar Jesus até a cruz, por exemplo, usando Judas, usando os soldados, usando até o governador Pilatos, usando aqueles personagens que nós conhecemos, até que Jesus foi parar lá na cruz. Mas eu fico imaginando o diabo pensando que se ele levasse Jesus para a cruz, ele estaria frustrando e acabando com os planos de Deus. Mas você sabe que mesmo Jesus indo para a cruz, e o diabo possivelmente pensando que se o Filho de Deus morresse na cruz, aí acabaria o plano de Deus para a humanidade, ele só não entendeu que a cruz estava dentro do plano e do propósito de Deus para a raça humana. E eu fico assim, às vezes, viajando, essa é a verdade. Eu fico viajando, vendo o diabo dando algumas forcinhas, usando alguns soldados, falando, olha, mete chicotada nele, mete chicotada. Eu fico viajando e pensando, olha, vamos matar ele, é o Filho de Deus. Vamos acabar com o plano de Deus. Deus mandou ele para cumprir uma missão, alguma coisa aqui na terra. Vamos acabar com o plano de Deus na terra. Não sabendo ele que a morte de Jesus na cruz estava dentro do plano de Deus. E Jesus morrendo na cruz, sabe o que Jesus fez? Ele agora reconciliou o homem para com Deus. Pastor, ele reconciliou o homem para com Deus, reconciliou. Em outras palavras, só para nós nos encontrarmos, mas também lá no Éden, o que Adão fazia, sabe o que era? Se relacionar com Deus. Pastor, Adão se relacionava com Deus, sim. É tanto que a Bíblia fala que toda tardezinha, na virada do dia, sabe quem aparecia no jardim para falar com Adão? O próprio Deus. Eles tinham um relacionamento. Eu até mesmo entendo que o que mais doeu em sair do Éden, tá? Lá do jardim, em Adão, não foi as belezas, mas o que mais doeu em Adão foi porque Adão perdeu o relacionamento que ele tinha toda tardezinha com o Senhor. E esse sempre foi o plano de Deus original desde lá do início. Ter um relacionamento com o homem, um relacionamento pessoal, conversar frente a frente. Então o plano de Deus sempre foi esse, sempre foi esse. E o diabo, entenda agora, o diabo tentando acabar com o plano de Deus, faz Adão pecar e sair daquele lugar lindo que era o jardim. E agora não deixa mais ninguém ver aquele jardim.
Mas se eu te dissesse essa noite que os planos de Deus para a minha vida e para a tua vida, eles não foram frustrados porque Adão foi expulso do jardim. Por que não, pastor? Porque Deus tem algo maior reservado para nós. Pastor, o que seria esse algo maior que Deus ele tem reservado para nós? Entenda uma coisa essa noite. Nós nunca vamos pisar lá no jardim por causa de Adão, tá bom? Não vamos pisar. E o diabo pensa que, colocando o pecado em Adão, atrapalhou os planos de Deus para a humanidade, não sabendo ele que Deus preparou algo melhor do que o jardim para mim e para você. Sério, pastor, Deus preparou algo melhor do que o jardim? Mas o jardim era tão bonito, né, pastor? Era bonito. Mas Deus preparou algo melhor, mais excelente, tá bom? Essa é a realidade. Nós nunca vamos pisar no jardim, mas aquilo que nesse livro de Apocalipse aqui, 21, tá bom? Que eu li para você, pense num lugar muito melhor do que o jardim, e está dentro do plano de Deus, e está preparado para mim e para você. Você pode dizer um amém para Jesus? Só para você se encontrar, eu vou ler esse texto de novo, só para você entender que é melhor sim do que o jardim, tá bom? Olha só, Apocalipse 21, então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Só para um pouquinho aqui. Lá no Jardim do Éden, Deus ele só vinha na viração do dia conversar com Adão. Os planos que agora Deus ele tem para a minha vida e para a tua vida são muito maiores. E sabe como é que Deus ele vai se relacionar conosco nessa nova Jerusalém, nessa cidade que é superior ao jardim? 24 horas por dia. É 24 horas por dia, Deus ele vai estar conosco, nós vamos ser povo dele, essa é a verdade, tá bom? Se eu continuar o texto, ele vai falando assim, olha, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais morte naquele lugar. O diabo, colocando o pecado ali dentro do jardim, fazendo Eva e Adão desobedecer a Deus, dá-se início agora à morte. A morte ela vem pelo pecado. É tanto que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E se você entende morte, sabe muito bem, por exemplo, toda cidade, por mais pequena que seja, ela precisa de um cemitério. Toda cidade, pode ser um vilarejo, tem que ter um terreno lá, aonde quando o morador daquele vilarejo morrer, o cara vai lá e enterra ele lá. Você consegue imaginar uma cidade que não vai ter cemitério? Sabe por quê? Porque a morte não existirá mais lá. Lá não existirá mais choro, a Bíblia está falando aqui, não vai ter mais choro. Deus ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Você consegue imaginar ser feliz todos os dias? Não haverá noite. Não haverá sol. Por quê, pastor? Porque Deus ele vai ser a luz que vai iluminar aquela cidade. Vamos aqui continuar. Não haverá tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse ainda:
está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. E para concluir, diz assim o versículo 7: e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Entenda essa noite, o diabo até tentou frustrar os planos de Deus, fazendo com que Adão pecasse, e não deixando nós desfrutar do jardim, mas não sabendo ele que Deus tinha planos maiores para os seus filhos. O jardim é fichinha diante do plano que Deus ele sempre teve para mim e para você, tá bom? Sabe o que eu entendo? Eu entendo que é bom eu andar no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque sempre vai ter coisas boas para a minha vida. Sempre. Uma das esperanças que eu como crente tenho, sabe o que é? De um dia morar com Jesus. A Bíblia fala o lugar da habitação de Deus, é o céu. Mas é claro que eu moraria com Jesus em qualquer lugar. Eu só quero estar aonde Jesus está. Essa é a verdade. E eu dou glória a Deus e me alegro porque a Bíblia fala do lugar aonde Jesus ele preparou para nós. Eu fico mais feliz ainda, essa é a verdade, porque esse lugar ele supera as minhas expectativas. E esse lugar faz eu entender que os planos de Deus para a minha vida, eles sempre vão ser maiores, tá bom? O diabo ele luta contra nós. E às vezes ele pensa até que venceu alguma coisa, essa é a verdade. Às vezes o diabo coloca até alguns atrapalhos na nossa vida, não sabendo ele que aqueles atrapalhos vão nos levar para triunfar, para ter vitória, vão nos levar para ser fortalecido em Cristo. Sabe o que eu quero que nós possamos entender essa noite, em nome de Jesus? Se você é crente em Jesus, não se preocupe com as investidas do diabo sobre a tua vida, tá bom? Não se preocupe. Não se preocupe com os planos que o diabo ele tem sobre a tua vida, não se preocupe, tá bom? E você, quero que tu entenda essa noite, que você possa falar assim: pastor, os meus sonhos, pastor, eles são aqueles sonhos mais pé no chão, aqueles sonhos assim mais, né? Eu não sonho tão alto. Cada um sonha a sua medida, mas eu quero te dizer uma coisa essa noite: os sonhos que Deus ele tem para a tua vida são maiores daquele que você tem, tá bom? Tá bom? E jamais para a tua vida o diabo vai conseguir frustrar esses planos de Deus. Não conseguiu na vida de Adão. O Adão, vou te ser bem sincero, tá bom? O Adão, eu particularmente creio que o Adão, ele está no céu. Sabia disso? Porque a Bíblia fala, pastor, não fala, mas eu entendo uma linha de raciocínio. Não existe personagens na Bíblia aonde são personagens aonde nos inspira e nos ensina alguma coisa, tá bom? Que esses personagens possam ter morrido e ido para o inferno. O Adão e Eva, eles estão no céu. Sabia disso? Pastor, sério? Sério. Aí sabe o que eu fico pensando? Se nem na vida do Adão o diabo conseguiu acabar com os planos de Deus, porque ele saiu do jardim, mas hoje ele está num lugar melhor do que o jardim. Existem pregadores que falam que quando chegar no céu vai querer conversar com Adão, para ver por que Adão fez aquilo, porque se ele não tivesse feito aquilo, nós não ia sofrer tanto. Eu não quero nem conversar com Adão. Se der, posso dar uma palhinha com ele, mas eu quero desfrutar desse lugar maravilhoso. Eu ir tirar satisfação com Adão, jamais. Esse é o nosso Deus que nós servimos, tá bom, essa noite?
É um Deus que tem planos bons e perfeitos para a nossa vida. E por mais que o diabo tente frustrar os planos dele, sempre Deus vai fazer algo melhor para a nossa vida. Você pode crer e acreditar nesse Deus essa noite? Eu não sei você, mas eu me sinto feliz em servir esse Deus, tá bom? Eu me sinto feliz, sabendo de tudo aquilo que Ele tem para a minha vida, e sendo um Deus bom, eu não tenho como largar esse Deus, essa é a verdade. Não tenho como. Quando eu falo que eu não tenho como largar esse Deus, eu lembro de um dos mártires da igreja. Eu li um livro numa época, falando sobre os mártires que morreram na igreja primitiva, e fala de um bispo de uma das igrejas primitivas, que o governador mandou prendê-lo, os soldados foram prendê-lo, e ele já era idoso. O nome desse bispo é Policarpo, lá está nos livros da história. E foram prender ele, e fizeram a sugestão para ele: ou tu negas Jesus, o cristianismo, ou nós vamos te matar, tá bom? Vamos te colocar na cruz e tocar fogo em você. O que tu prefere? Tu nega ou tu vai morrer queimado na cruz? Ele olha para os soldados e fala assim: como eu negaria aquele que nunca me fez mal, só me fez bem? Como eu vou negar esse homem? O que pode me matar, me manda para a cruz. Eu vou negar alguém que só me fez bem? Jesus só me fez bem, então me mata, mas não nego ele. Deus, Ele é dessa forma conosco. Ele tem só bem para a nossa vida. Não existe planos maus de Deus para nós. Todos os planos de Deus para a vida do homem são planos bons. Essa é a verdade. Se eu fosse você, eu entrava no rol de filhos, para que esses planos se cumpram na tua vida também, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E essa noite, se você se colocar no lugar de filho e servo de Deus, eu quero que você entenda que os planos de Deus, eles vão se cumprir na tua vida, tá bom? Para terminar, seria a mesma coisa. Eu sempre entendi uma coisa sobre a nossa vida cristã. Nós temos duas histórias para ser contadas aqui nessa terra. Primeiro, nós não acreditamos em predestinação. Nós não acreditamos, por exemplo, que alguém nasceu e é predestinado a ser salvo. Não. A salvação, ela vem mediante a fé e o arrependimento. Alguém aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados, você se torna um salvo em Jesus. Mas se a pessoa no decorrer da caminhada cristã sair do caminho de Deus, ela vai para o inferno. Essa é a verdade. Algumas igrejas pregam que existe a predestinação. A pessoa pode estar no mundo lá bebendo, mas se ela é predestinada, um dia ela vai ser salva. Não. Eu entendo que existe duas histórias para ser contadas. Uma história dessa terra da tua vida é ao lado de Deus, e outra história é longe da presença de Deus. Se você decidir falar assim: pastor, as minhas decisões, elas são decisões de fazer viver a minha vida longe da presença de Deus, você tem uma história para ser vivida nessa terra. E a única coisa que nós sabemos é o final da história. Nós não sabemos o processo, mas o final nós sabemos. Pastor, o senhor sabe o final da minha história? Sei. Sabia que eu sei? Eu sei o final da história de todo mundo aqui. Ou é uma ou é outra. Lá no final da tua história, no final do teu livro, ou vai estar assim, ou vai estar assim: e ele foi atormentado por toda a eternidade com o diabo e seus anjos no inferno. Ou vai estar escrito lá na última página da tua história: e ele foi e entrou na cidade santa, na Nova Jerusalém, e passou uma eternidade ao lado de Deus, sendo seu povo. O final é um desses dois, tá bom? Agora o processo é você que decide, essa é a verdade. Se você quiser viver algo superior ao jardim, decida viver uma história ao lado do Senhor Jesus, tá bom? Decida. E tenha esse final lá nas últimas páginas do teu livro. Se você tiver esse final ao lado de Deus, pode ter certeza. Aquilo que sempre foi o plano de Deus,
Até mesmo porque Deus, ele é onisciente. Não pense que Deus não sabia que Adão ia cair. Deus sabia que Adão ia cair. Mas mesmo sabendo que Adão ia cair, Deus fez algo tão bonito para ele, pastor. Deus fez. Mesmo sabendo que Adão e Eva ia pecar, Deus fez aquela belezura de agir. Fez. Mas Deus tinha algo mais excelente para ele e para toda a raça humana, que é isso aqui, ó, Apocalipse 21, a Nova Jerusalém, tá bom? Em nome do Senhor. E é para lá que eu vou. Não sei se você vai, mas se você vai, vem comigo, tá bom?